Vozes no Tempo, por Júlia Pascali. Criação colaborativa. Boa tarde, caros amigos da Rádio Jornal Meia Ponte, do programa Coep com você, meus amigos, todos que estão ouvindo e os que estão chegando. Hoje eu quero introduzir para vocês a voz da Jéssica. A Jéssica é uma parceira que tem me acompanhado na construção destes episódios e com quem eu já venho trabalhando há alguns anos, tanto criativamente quanto na construção do site. E ela esteve comigo e nós fizemos uma entrevista. Ela me estimulou com suas perguntas, com seus comentários, a completar algumas coisas que ficaram levantadas nos episódios anteriores. Então eu vou introduzi-la e nesta conversa vocês vão nos encontrar, Jéssica e Júlia, e continuando o tema de São Paulo. Então, eu gosto quando você fala assim, porque você vai contando de uma forma muito orgânica e aí tudo vai fazendo mais sentido, sabe? Porque eu que não moro em São Paulo e chego aqui, pra mim é muito caótico, né? E eu... dá uma agonia, né? Uma certa agonia. Então, quando você passa isso, você fala assim, dessa forma sensível, e como eu te conheço, sei que você é uma pessoa sensível, é tão bonito olhar a sua história e ver como você fez as pazes com São Paulo, né? E você observar cada beleza que tem. Eu lembro de você me contar uma história de que você passava ali e tinha uma rosa. Sempre ali. Ainda tem. Exato. Essa roseira ainda está. O vovozinho que a plantou morreu há pouco tempo. Esse vovozinho me deu uma primeira muda, eu fui lá assim, apaixonada pela rosa, super pedinte, super sem jeito, e ele me deu a rosa. Eu fiquei tão feliz naquele dia. Foi um dia maravilhoso na minha vida, quando aquela rosa veio para cá. E eu plantei, cuidei, não foi para frente. Segunda vez, eu fui lá e pedi a segunda vez a muda, acho que 1 ano e meio depois. Ele me deu a muda. Falou, não, tem problema, eu já sei, às vezes é difícil. Eu plantei. A muda morreu. O vovozinho morreu. A filha dele ficou lá e eu fiquei namorando a roseira. A filha dele me deu mais uma muda. E ela morreu. Alguém me disse o seguinte: quando você pegar uma muda, você põe num vaso e deixa embaixo da própria roseira, porque ela vai aprender com a mãe a crescer. Que lindo. E eu ainda não tive essa chance de fazer isso, mas eu tenho ainda a esperança de que eu terei uma roseira. Que bonito, Júlia. Então, Júlia, é essas histórias que você conta que eu vejo assim que humaniza, porque quando a gente tá numa grande capital, em qualquer lugar, seja aqui em São Paulo, Nova York, ou sei lá, Belo Horizonte, ou qualquer outra capital, até Goiânia mesmo, é tudo tão rápido, é tudo tão, né, cansativo, e essa forma de você olhar é humana, sabe, eu acho. E aí, quando eu venho pra cá também, você me passa isso. Eu começo a perceber, desde o grafite que as pessoas pintam, as flores, os cachorrinhos na rua. E eu acho que essa é uma das formas mais lindas, assim, de viver e de fazer as pazes com o mundo mesmo e com você mesmo, né? E de se encontrar. Então, por isso que é legal ouvir essas histórias. Eu tenho uma história muito interessante que aconteceu há poucos dias. Sim. Eu tenho que visitar uma pessoa que está me ajudando com a minha saúde num lugar muito longe daqui. E para ir para lá, ou eu vou de Uber ou eu vou com um ônibus, que é um ônibus tipo ônibus interestadual, que é poltronas e tal, porque é uma viagem de 1h30. E um dia desses, acho que faz uma semana, eu fui voltar e fui para o ponto do ônibus para pegar esse ônibus para voltar para São Paulo e tinha uma obra, o motorista não parou. Falei, nossa, e agora, né? Esse ônibus é um ônibus que demora, já tinha esperado bastante,
Daí eu fiz sinal para um outro ônibus, que aliás nem era o ponto dele, mas eu vi o nome Lapa, que era perto da minha casa, e falei, vou entrar nesse ônibus. Aí eu entrei no ônibus, ele parou, ele falou, olha, se me desculpe, esse não é meu ponto, mas como você fez sinal, ele já foi muito gentil em parar e me ajudar. Daí ele falou, mas olha, eu não vou pela estrada, eu vou por dentro, ou seja, eu vou demorar muito para chegar. Ele falou, eu vou indo, eu vou. Eu falei, eu vou com você, eu vou com você. E entrei no ônibus. E de fato, o ônibus ia ter um caminho muito longo, mas um caminho que me trouxe a realidade do que é São Paulo, do que é a periferia, do que é a comunidade. Passei por caminhos que eu intuía, acho que eu estou em tal lugar, acho que eu estou em tal lugar. Isto ia me dando respostas. Eu via que realmente eu estava indo em tal lugar, ou seja, eu tenho um prazer muito grande em conhecer geograficamente, ter a noção geográfica do lugar em que eu estou. E mais, o presente da presença desse motorista. Que homem bom, que homem amoroso. Eu me emociono de ver como ele era bom. Ele cuidou de uma paciente, uma pessoa que se tornou paciente, porque ele estava perguntando da saúde dela. Ela era uma frequentadora desse ônibus. Ele falou, e aí, como você está? Ela falou, eu passei muito ruim e tal. Daí ele deu a receita do suco de inhame com laranja e limão, que era bom para dengue, que era bom para covid, que era bom para prevenir e deixar todo mundo forte. Daí eu fiquei aprendendo isso com ele. Pelos bairros ele passava, ele parava, fazia troco de moeda. Depois ele chamava o senhor não sabia andar, não estava muito apto a andar. Ele parava o ônibus num lugar bom para ele já descer, já sentar num barzinho. Então eu nunca vi uma pessoa tão boa. Então foi uma viagem longa, ou seja, eu acho que eu demorei quase 2 horas, num calor brutal, num horário super quente. Eu estava bastante incomodada com isso, mas percebi que isto era nada em relação à maravilha de estar ao lado desse homem. Isso foi um presente. E no meio deste ronco, que é o ronco da cidade de São Paulo, a gente consegue ouvir esse presente mágico do pássaro, dos pássaros. E no meio deles nascem essas maravilhosas expressões criativas. A poesia da Jéssica e a flauta de Paulo Pascali Júnior. Oi, passarinha. Por onde você voa, passarinha? Edifícios altos, lagos enormes, montanhas deslumbrantes. Por onde você voa, passarinha? Na esquina da cidade? Um pôr do sol, uma poça de lama, galhos secos que sobraram do outono. Por onde você voa, passarinha? O silêncio, as pessoas no parque, a lua. Você canta, passarinha? Por onde você voa, passarinha? Que roupa você veste? De céu azul? Por que tão longe, passarinha? Você cantou que vai voltar na próxima estação. Não vejo a hora de poder voar também, passarinha. Ficha técnica. Voz em parceria, Jéssica Lins. Revisão de áudio, Paulo Pascali Júnior. Poema Oi Passarinha, de Jéssica Lins. Música Bem Brasil, de Altamiro Carrilho. Na flauta, Paulo Pascali Júnior, com playback da Choro Music. Estes episódios estão disponíveis como podcasts nas plataformas digitais
como Vozes no Tempo.